alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje a gente vai estudar um pouco, sobre os aspectos gerais da África. Vamos conhecer um pouco da cultura, da economia, dos principais idiomas, tá? Então acompanhe comigo. Aqui a gente tem um mapa do nosso continente africano, o mapa da África. Mais pra frente a gente vai ver um pouco mais detalhado alguns países que fazem parte. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. Apesar de concentrar incontáveis riquezas naturais, o continente africano é um dos mais pobres do mundo. É banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental e pelo Oceano Índico do lado oriental. Ao norte, pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, e ao sul pelo Mar Antártico. O continente africano possui 54 países, sendo que 48 ficam no continente e 6 são insulares. A população é de 1,2 bilhões de habitantes. A Argélia é o maior em extensão territorial, tá? Por outro lado, as ilhas Seychelles são o menor país do continente, com 450 quilômetros quadrados. Aqui a gente tem um mapa novamente aí da África, mas está com mais detalhes sobre os países que fazem parte. E ela é dividida, o continente africano ele pode aí ser dividido em duas grandes regiões, tá? A África do Norte e também a África subsaariana. A África do Norte, ou chamada de África Setentrional, possui 7 países, A gente tem aí a Argélia, observem também no mapa, o nome dos países, e a região ali que eles fazem parte. Temos o Egito, a Líbia, Marrocos, o Sudão do Sul e a Tunísia, Esses são os 7 países que formam o norte da África, ou então aí a África Setentrional. E temos também a África subsaariana, ou a África meridional, que possui aí os outros países, que fazem parte. Apenas 7 fazem parte do norte, e o restante estão aí na África subsaariana. Se tratando de religião, do ponto de vista religioso, quais são as religiões que predominam na África, Temos o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Podemos dividir aí o norte da África, a religião predominante é o islamismo, e na África subsaariana o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. O cristianismo protestante também se concentra, se encontra ali presente devido à colonização inglesa, alemã e holandesa. As religiões animistas africanas continuam sendo praticadas pelos povos, tanto nas áreas rurais como em áreas urbanas. Então, tem várias religiões aí, no continente africano, mas as que mais, predominam lá é o islamismo e também o cristianismo. Aqui a gente tem uma imagem, da Igreja Ortodoxa Etíope. Olha só como a igreja, é bonita. Os idiomas, se tratando de idiomas, em todo o continente falam-se 2.000 línguas e incontáveis dialetos. Além das várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores são utilizados até os dias de hoje, como o árabe, o inglês, o francês, o português e também o espanhol. Em certos países, como nas ilhas, a língua do colonizador, o francês, ela se misturou de tal forma ao idioma local que já é considerada aí outro idioma, que é chamado de crioulo. Por esta razão, é fácil encontrar africanos que são verdadeiros poliglotas. A África do Sul, por exemplo, possui
11 idiomas considerados oficiais. Então aí tem uma vasta variedade de idiomas, né, do continente africano, e por isso aí muitos africanos, né, a população, ela não fala ali um só idioma, muitos, né, não quer dizer que não tenha só um idioma, né, mas muitos, eles falam em vários idiomas devido a essa vasta variedade que tem dentro do continente. Aqui, né, a gente tem aí uma imagem se tratando da pobreza, né, na África. Ela é o continente mais carente do mundo. Dos 30 países mais pobres no continente africano, pelo menos 21, né, são africanos. Dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 21 são africanos. Então, a maior parte, né, dos países pobres está na África. Se tratando de economia, né, a África ela é o continente mais carente do mundo, né, como eu falei para vocês, dos 30 países, né, pelo menos 21, né, dos mais pobres, eles pertencem à África. E na imagem a gente tem, né, a economia voltada ali para a extração do ouro, né, que essa extração ela é realizada em condições precárias lá em Serra Leoa. O extrativismo e a agricultura figuram como as principais atividades na África. Estas são praticadas com níveis tecnológicos muito baixos e por isso são muito nocivos ao meio ambiente e também aos trabalhadores locais. A caça, a pesca e a coleta de produtos naturais ainda compõem as principais fontes de renda para a maioria da população africana. Detém grandes reservas minerais, né, destacando aí o ouro, os diamantes. Também tem fontes energéticas, né, como o petróleo, o gás natural. E também é abundante o antimônio, fosfato, manganês, cobalto e também o cobre. A exploração das riquezas minerais ela é praticada por companhias europeias ou norte-americanas, as quais são atraídas pelo baixo preço da mão de obra, da energia elétrica e também das matérias-primas. Essas empresas extraem e produzem a custos reduzidos, o que lhes permite altas margens de lucro. Em relação à fauna aí da África, né, ela é riquíssima e possui os maiores animais da terra. Nas savanas e estepes povoam os antílopes, zebras, girafas, leões, leopardos e também os elefantes. Na floresta equatorial, a gente pode encontrar aí uma grande variedade de aves e também de macacos. Se tratando do clima, né, os tipos climáticos, a gente tem o equatorial, o tropical e o desértico, e também, né, o mediterrâneo. O equatorial, né, quente e úmido o ano todo, ele está localizado ali mais na região centro-oeste do continente e cobre cerca de 50% do continente. Aí a região norte e o sul, né, ele já tem aí um clima temperado. Se tratando do clima tropical, né, quente, com invernos secos, domina o continente africano como um todo, e o clima mediterrâneo desponta em pequenos trechos da ponta do norte e também do extremo sul do continente. Os desertos africanos, eles ocupam o restante do território, posto que as chuvas são raras nas proximidades do Trópico de Câncer, onde se encontra o deserto do Saara e o do Kalahari, encontrado no Trópico de Capricórnio. E sobre as curiosidades aí do continente, né? O rio Nilo, ele pode ser visto lá do espaço, tá? A fome na África, ela atinge 30 países africanos com extrema força, principalmente aqueles que se encontram nas áreas contíguas ao deserto do Saara. Né? A gente já pode associar aí a questão da falta da água devido ao clima, né? O deserto ser muito seco. A população, né, dessa região, ela sofre muito com falta de água e também são aí a população mais pobre que tem aí dentro do continente. A África ela é o único continente do mundo que ele é cortado por 3 paralelos, né, que é a linha do Equador, bem como os trópicos de Câncer e também o trópico de Capricórnio. Então a gente pode perceber, né, que a África ela tem muitas riquezas, né? Tem o extrativismo do ouro, né? A questão da fauna na África, né? Tem os maiores animais aí do mundo, tem leões, tem girafas, tem elefantes, né? Mas, infelizmente, né, a África, ela tem aí 21 países
que fazem parte aí dos países mais pobres do mundo. A questão da pobreza lá é muito evidente, né? Se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão ver a situação ali de muitas crianças e muitas famílias, né, que passam por situação de extrema pobreza aí dentro do continente, tá? Então agora a gente vai para o nosso exercitando para saber se vocês conseguirem compreender a nossa aula de hoje. Questão 1. A África é dividida em duas grandes regiões, né? Tem a África do Norte e a África subsaariana. Uma característica sociocultural da África do Norte é a alternativa A, pequena diversidade cultural dos grupos nativos locais. A alternativa B, concentração de falantes de idiomas de origem latina. A alternativa C, colonização da região realizada por países asiáticos. A alternativa D, grande igualdade social entre os habitantes da região. A alternativa E, predominância de populações praticantes do islamismo. Vamos ver se você vai acertar essa. Se você responder a alternativa E, tá? Está correto. Uma das questões aí das características socioculturais da África do Norte é a predominância da população praticante do islamismo, né? Que é uma aí das principais religiões, né, que são praticadas aí no continente africano. Então é isso, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né, só para conhecer alguns aspectos gerais aí, né, da África, do continente africano. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta, é só vocês acessarem nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.